Agora é a vez do F-Show. Vamos dar uma olhada no F-Show sobre essa vitória do Flamengo, porque aqui também repercutiu alto o talismã da nação, exaltou o feito do Flamengo, como ele é grande. Crédito de imagem ESPN Brasil, link abaixo na descrição. Se inscreva no canal, ASR, ative o sininho e chega daquele like. Beleza? Vamos conferir tudo aqui porque tem resenha. Eu falei que foi um passeio, foi um desfile do Flamengo. O Flamengo, na minha opinião, tá em outra prateleira. O Capita jogou um tempão no Flamengo. O Bubu é um amuleto do Flamengo. A Aliás, ontem eu quero fazer uma explicação. O Capita veio me cobrar, porque ontem eu falei algumas coisas muito cirúrgicas. Eu falei, o Rossi vai ser o herói. O Rossi vai salvar, vai pros pênaltis. Ele mal tocou na bola, bem observado. A Nath, que observa com atenção as partidas, ela viu, o Rossi mal tocou na bola. Eu falei, o Arrasca, como a gente fala no Rio, no meu Rio, ele vai ser muito bem marcado. Ele vai ser anulado. Quem foi anulado foi o Alan. Não poderia imaginar isso. O Saúl. E o Arrasca ainda fez um gol. Aí, quem me conhece, vocês sabem, você já trabalha por muito tempo, Quem me conhece? Zica reversa. Eu sou o mestre da zica reversa. Então, como talismã da nação, eu tenho uma participação grande nessa classificação. Me responde uma pergunta, eu vou até aí, para não atrapalhar os lances aqui. E o melhor comentário que eu vou fazer sobre o Flamengo é daqui a pouco. Tô guardando, deixa o Capita, o Pedro. Não, mas eu vou te perguntar uma coisa. Porque daqui, talvez você seja o mais pé no chão, você não se empolga. Acabou, o Flamengo tá muito acima dos outros. É favoritaço. Você quer que eu fale agora ou você quer dar a chance pros outros comentaristas falarem e deixar eu fazer o grande finale? O que você quer? Porque eu tenho uma sensata que eu fiz hoje. O Bobo chegou hoje no camarim e falou, pô, Pedro, tô com medo. Eu pensei uma parada pra falar, eu fiquei até, ele falou isso mesmo. Falei, quero ver. Porque assim, eu não penso pra fazer o programa, né? Não. Aliás, pensar é uma coisa que eu tenho feito pouco, eu tô muito ocupado, entendeu? Não dá tempo de pensar. Tá ocupado com o quê, Bobo? Questão médica. Cara, já falei que eventos. Aquele reconhecimento em Tambaba? Eventos noturnos, tem muitas ocupações. Então, às vezes é difícil pensar. Nath, eu gostaria de jogar pra vocês, mas eu tô com medo de... Não, eu acho melhor deixar ele pro grande final. Então tá. Porque senão, assim, ele vai falar... Ela vai perder a graça. Exatamente. Vocês têm razão. Acabou o programa, sobe o É um outro letreiro. patamar de comentário que eu tenho aqui sobre o Flamengo. Capita, esse Flamengo é muito acima dos outros? Ontem se mostrou muito superior ao Internacional, Edu. O Atlético Mineiro teve alguma dificuldade, por isso foi eliminado da Copa do Brasil, enfim. Mas ontem foi o Flamengo que o torcedor gosta, que o torcedor se conecta, que o torcedor vê com chance de briga de Libertadores, de briga por título brasileiro. Parabéns ao Felipe Luiz, né, que deu a coletiva. É um cara super inteligente, estudioso, que tem jogadores muito técnicos na mão, né? O Flamengo é uma potência com relação a nível técnico de capacidade de elenco, mas é um time que também tem intensidade, é um time que respeita as ordens do seu treinador, né? Que faz as movimentações das linhas, né? É um time que se compacta com facilidade hoje, que tem a proteção dos zagueiros, enfim, que tem jogadas de criação, né? Na maioria das vezes criadas pelo Arrascaeta. Então é isso, assim, é um elenco muito qualificado e muito bem treinado. E ontem foi muito superior ao Internacional. Edu, não só ontem, né? Nos 2 jogos anteriores também. Então, assim, é uma classificação absoluta do Flamengo. O Flamengo em nenhum momento teve dificuldades nesses confrontos contra o Internacional. O Flamengo, durante os 3 jogos, mostrou que é superior, que mereceu a classificação. Ontem não foi um jogo tranquilo, até antes de começar a gente analisou um pouco isso, né? O que seria a atmosfera do estádio, a pressão dos resultados negativos do Internacional perante a esse confronto, mas o Flamengo, ele teve a tranquilidade, né? E a capacidade de tomar o controle do jogo, de assumir, né, esse controle, e foi muito superior, mereceu a vitória. A gente analisou um pouquinho quem seriam os protagonistas, né? Então a gente falou do Arrascaeta, e ele foi um protagonista. Eu, particularmente, falei do Bruno Henrique. O Bruno Henrique jogou muito bem ontem, no tempo que esteve em campo. Foi um cara, como a gente falou, que daria uma pressão nos zagueiros, que usaria a velocidade dele para incomodar, e ele fez 2 gols, né, ontem, que foram impedimento, mas estava ali, ele conseguiu, né, ter a velocidade, ter a frieza na frente do goleiro, enfim. E o Pedro, quando entra no segundo tempo, é o que a gente está acostumado a ver quando ele está em campo, né, um time que produz muito e que tem um cara genial dentro da área para estar bem posicionado e empurrar a bola para dentro. Então, assim, parabéns ao Flamengo pela classificação, parabéns à nação rubro-negra. E o Flamengo vem muito forte aí para essa sequência de Libertadores e de Campeonato Brasileiro. Foi a melhor atuação do Felipe Luiz no comando do Flamengo? Não, uma das, Edu. Acho que o Flamengo teve uma noite de bubu, né?
O cara que controla o ambiente, domina o cenário. Noite de Bubu. Impõe. Os outros acabam ficando até, passam despercebidos, porque o Bubu passa o carro. Foi uma noite de Bubu, você não achou? Eu achei, eu acho uma coisa assim que a gente... Eu tô encantado com esse termo que foi utilizado, noite de Bubu. Não, Bubu é o nosso cara que brilha, o nosso cara que, sabe, quando ele tá no dia, é difícil segurar. Foi uma noite de Bubu ontem. O Bubu vinha muito bem durante a semana, o Flamengo replicou, tal qual o São Paulo tentou replicar o desempenho do Bubu, né? Mas aí sobre o jogo em si, Edu, foi uma noite muito boa para o Flamengo e uma noite muito preocupante para os adversários do Flamengo. Porque o Flamengo, para mim, ele tá um degrauzinho considerável, um degrau até mais alto que os outros, assim, acima no Campeonato Brasileiro. E quando a gente olha para o Flamengo ontem, é uma sensação até atípica no jogo de Libertadores. Até para o torcedor do Flamengo, que há algum tempo ele vinha sofrendo, né? Por mais que o elenco fosse muito bem montado, que o clube tivesse muito dinheiro, o Flamengo flertava com a tensão na Libertadores. Foi assim na eliminação do ano passado, foi assim na eliminação do ano retrasado. Era questionamento, era crise, era questionamento sobre o trabalho do treinador e do elenco, tem que mudar o elenco, a geração vitoriosa de 2019 acabou, não acabou. Então, o Flamengo de ontem não era exatamente um ambiente, não parecia ser um ambiente de Libertadores. O Flamengo sobrou, o Flamengo passou, o Flamengo passeou, o Flamengo controlou. Muito tranquilo, assim. Se a gente pega para pegar os dois jogos, pega para analisar os dois jogos, o primeiro tempo no Maracanã de muita superioridade do Flamengo, o segundo tempo que o Inter tenta ali se colocar em campo, subir um pouco a marcação, mas ainda assim o Flamengo sai com a vitória. O primeiro tempo ontem, eu não consigo nem falar, o Inter foi mal. O Inter fez o que dava, Edu. O Inter fez o que estava possível, que era o campo. O desenho do Inter me parece muito assim, início de jogo, vamos tentar disputar, vamos tentar subir, vamos tentar brigar. São 10, 15 minutos, só que a bola não para no pé, você não consegue colocar esses melhores jogadores, sabe, na partida. O Flamengo ele vai tirando um pouco o seu ímpeto, e quando o Flamengo bota a bola no chão, Flamengo, a bola no chão, ele começa a controlar, e aí é uma disparidade, sabe? Então tudo aquilo que a gente fala do Flamengo, poderoso, grande, muito dinheiro e tal, aí foi ali pro campo e fica uma sensação do tipo, o que o Inter poderia fazer além de uma atuação tão, sabe, soberana ali? O meio de campo ontem, com Jorginho, Saúl e Arrascaeta, e fica o debate, tem que ter um cara de mais pegada. Quando você tem 3 caras de muita qualidade, e os 3 que... O Saúl, você não pode confundir que tem muita qualidade. Compete muito, disputa muito, domina muito com o corpo, e a bola fica com ele, distribui o jogo, passa que ele acha, sabe, aqui no corredor para iniciar o primeiro gol. Então, assim, muita coisa dando certo nesse Flamengo de ontem, porque a gente há muito tempo fala da capacidade do elenco. As peças individuais, a gente olha nome por nome, é uma coisa muito interessante. Quando a engrenagem funciona, você vai ali, bota os parafusos todo no lugar, aí fica complicado pra rapaziada. Foi essa a sensação de ontem. O Flamengo ontem passou. Sem susto, sem sufoco. Nem parece aquele teu período de Libertadores do Flamengo. Que você suava frio, não dormia. Não, e tem uma pegada europeia, Nath. Sabe aquela coisa? Fulano jogou ali. Outro Não, noite que Bubu tem uma pegada europeia. Uma coisa meio sofisticada. Bueno é espanhol. De sangre. Espanhol. Guerra, né? Cuidado, Bubu. Guerra também. Mais intenso. Espanhol. Nath, Fiquei impactado. Aqui? Em algum momento sai algumas coisas. Isso. Sangue, pulsa? Já Bubu com a sua pensata. É um time que é europeu jogando, é um time da Europa. Tentando me voltar. É um time da Europa jogando no futebol brasileiro. Edu, eu não sei se é o time da Europa jogando no futebol brasileiro. A gente já viu o que aconteceu no Mundial, né? Da questão de competição e tudo mais. A gente vai voltar naquela coisa, nível técnico, enfim. Uma coisa é fato. Nos 180 minutos, o Flamengo foi melhor nos 4 tempos. Zero ameaça. Acho que o Rossi, se fez uma defesa, foi muito. 13 finalizações do Inter, só 3 no gol nos 180 minutos. Assim, o Inter ontem, mais uma vez, ele não chegou perto do mínimo para ameaçar o Flamengo no confronto. E se a gente pegar o início, quando saíram os sorteios, a gente falava do nível de confronto, da exigência, porque a gente tinha uma expectativa de quando esses times fossem se enfrentar, né, mesmo com os problemas que o Inter teve ali de algumas lesões, alguns jogadores ficando fora, o próprio Vitão ficou fora, um tempo voltou. Então, assim, esperava-se que o Inter tivesse em um outro momento da temporada, né? Pela expectativa do trabalho do Roger Machado, pelos jogadores que tem, porque não tem um elenco ruim, mas o Inter inexistiu no confronto. Não conseguiu ser... o mínimo que ele conseguiu ontem foi muito baixo, foi muito aquém do que poderia incomodar o Flamengo defensivamente. E o Flamengo jogou ontem meio que
Nessa coisa de... Parecia um jogo... O Roger Machado ficou bravo, tá? Não gostou do negócio da coletiva, quando perguntaram se era treino, parece que foi um treino do Flamengo. Mas a sensação que passava e tal... E aí eu vou falar uma opinião que muita gente vai me xingar na internet. Acho que o treino é mais pegado, Edu. É mesmo? Ontem o Internacional tava batendo no limite técnico do que conseguia na partida de ontem e o Flamengo jogando meio que... E não tô falando desprezando, não é sobre isso. É sobre jogar com a qualidade técnica mesmo, botando a bola no chão. O Inter inexistiu no confronto. O Flamengo foi muito superior, era favorito no confronto, era. A gente não imaginava, não tinha essa ideia de que fosse ser tão tranquilo pro Flamengo avançar nas quartas. Bom, e agora chegou a hora, agora ele pediu o grande finale. Você quer pedir uma música também? Que trilha você quer? Uma de herói? É o Kleber, né? A do Kleber Flamengo. certamente vai acertar na trilha, até porque é uma trilha da casa. Eu não preciso pedir a trilha, ele vai, na hora que eu começar a minha explanação, o Kleber, nosso craque do áudio, ele vai achar a trilha perfeita, que é uma trilha aqui da casa, ele sabe, e aliás ele é fã também. Mas você tem que dar uma dica, porque tem 72 trilhas. Calma, porque tem tempo. Eu vou palmar aqui. Quanto tempo tem o programa? Você tem 15 minutos pra falar de Minha pensata vale quantos minutos minha pensata? Fica 3 minutos. Não, dá 10 minutos. Até 10. Vamos lá, vou sair do quadro. É o tempo da minha palestra, né? A palestra é cara. Pode fechar ele, Fábio. Bubu, você dá palestra? Sim, é Como é que você cara. cobra pra dar? Nilson, Vamos lá, ok. Não, como é que é aí? Vamos lá, é participação, você aparece. Atenção, senhoras e Sério, senhores. Bubu, isso dá dinheiro. Lógico que dá. Claro que não. Atenção, senhoras e senhores, vem aí, Rodrigo Bueno, falando verdades. É o quadro. É claro. Vai. O Edu acha que tudo é Nós piada. aqui trabalhamos para a Disney. E a Disney, ela tem o domínio de Star Wars. Caralho, foi longe. Star Wars. Qual que é o personagem central de Star Wars? O popular Darth Vader. Se você não sabe quem é Darth Vader, tem alguma coisa errada na sua vida. Vá procurar saber e vá acompanhar, se possível, aqui no Disney Plus. Você vai ver tudo sobre a ascensão de Darth Vader. Quem era Darth Vader? Darth Vader, ele era um cavaleiro Jedi. Inclusive no meu Rio de Janeiro, terra do Flamengo, tem até um funk que fala: eu tenho uma força cavaleiro de Jedi. Então vem, Popozuda, vai. O Pedrinho conhece bem lá. Vai. Aí o que acontece? O Flamengo, desde que ele nasceu, o clube de regatas do Flamengo, a gente via nele uma força que eles chamam de midi-chlorians, né? Força, né? Midi-chlorians é uma coisa que você tem no sangue. Entendi. Já é uma coisa natural de quem é Jedi. Isso Ele tem tudo uma fez- força. Por isso que você Uma fala coisa assim, que a pura. força esteja com você. Só que assim, o Anakin era uma criança, ele foi crescendo e foi desenvolvendo aos poucos esse potencial. E ele teve uma vida difícil. Sim. Ele não tinha o pai, a mãe foi escrava, Nossa, quando- né? E ele cheio de problemas, questão de romance que não podia acontecer e tal. Ele foi seduzido pelo lado sombrio. Exatamente. Ó, falei, filha. E aí, o Clube de Regatas Flamengo, ele passou momentos de dificuldade, de tensão, de drama, de terror. Ele começou a ganhar força. Cada vez ele foi ficando mais poderoso. Ele foi ganhando o apelido de Malvadão nos últimos anos. O terror de todos os adversários. O maior da América. Né? Papa títulos nacionais. Na América e tudo mais. Ele foi se agigantando. Até que chegou um momento em que Palpatine, o imperador Palpatine, ele pegou o Anakin Skywalker, colocou a mão dele. Agora você vai deixar de ser clube de regatas do Flamengo. Levante-se, Darth Mengo! Darth Mengo! O terror, com a sua capa preta, com aquela máscara preta e detalhes vermelhos, rubro-negro, Darth Vader. Ele agora é o Darth Mengo. O que o Inter sofreu ontem, ninguém tinha visto ainda. Ele não foi amassado, vira o chavão, clichê no jornal esportivo. Amassou, doutrinou. Não. O Flamengo, ele fez com o Inter o que o Darth Vader faz com os inimigos dele. Ele nem precisou sacar o sabre de luz dele
aquela espada poderosa de laser, nem precisou. Ele só fez assim, ó. Como ele fez? Controlou a mente do Inter. O Inter ficou imobilizado. Levantou o Inter assim, chacoalhou pra lá, pra cá. O Inter não conseguia fazer nada. Estava completamente estático, anulado, imobilizado, paralisado. Sob o controle, o domínio do Darth Mengo. E agora, depois do super patrocínio, o anúncio do Darth Mengo acabou. Agora não tem mais república no futebol brasileiro e no futebol sul-americano. Há um império. Agora quem domina é o império. O imperador, o chefe hoje, é o VAP. O imperador VAP. Mas o cara que é o terror todo o continente. Eu vi jornais argentinos, Estudiantes, o cara já chorando assim. O Estudiantes agora vai pegar o Darth Mengo, o poderoso, o terrível, o assustador. E aí, hoje o Flamengo, ele pode aniquilar, sabe? Só com o poder da vida. Simplesmente, com um gesto, o adversário não consegue fazer nada. O Inter ficou ali, vencido. Quem está em casa é o adversário. O que o Flamengo faz? Olha pra câmera. Ele domina o adversário. Dúvida, Edu. Ele faz assim, ó. Uma pergunta, na ele verdade. sufoca o adversário. Ele aperta o adversário. Faz. Bota no telão. Me bota no telão. Eu sou o adversário. Vai aqui. Eu não sei se a gente pode repetir a cena clássica. Vai. Que é quando o imperador... Vamos repetir. Vem cá. Você vai ser o Darth Mengo. Eu tenho uma pergunta, Edu. Não, peraí. Bubu. Ajoelhe-se. Tem uma pergunta séria, real. Não, ajoelha. Não, ajoelhe-se. Com respeito. Com respeito e responsabilidade. Que isso, cara? Você era o clube de regatas Flamengo. Agora você vai se erguer como um Lord City. Erga-se, Darth Mengo! Flamengo! Não tem mais pra ninguém, é isso? Na tua cabeça acabou, hein? Não tem mais. Acabou. Pode entregar a faixa. Então você assume que o Flamengo vai ser Eu vou tetra fazer uma pergunta. antes do São Paulo. Correto? Vai ser penta, hexa, hepta. Ele é mentira, ele falou ontem que o São Paulo ia ser Peraí. Uma pergunta sincera. Sobre Star Wars, o universo? Não, sobre toda essa Cara, ele pensada. ficou 8 minutos fazendo... Você acordou pensando nisso e falou... Eu fui dormir e falei, cara, eu tô... Ele pensou pra falar abismado. Esse controle de um time sobre o outro 1h30. nunca foi visto. O Inter no Beira-Rio, com toda aquela festa e atrapalhada também da chuva de prata, que aliás do Flamengo tirou um sarro, a chuva de plata, né? O Flamengo... Então pra você não tem ninguém na Libertadores que possa tirar o título do Flamengo. Não tem. O que eu falei... Não tem. Hoje existe um império. O Flamengo, vocês falaram dos jogadores europeus, o Flamengo hoje ele tem dinheiro do nível do Atlético de Madrid. Tem 14 times da Premier League que não tem o patrocínio em dinheiro que o Flamengo tem. Sim. Então o Flamengo, em termos de Premier League, que é a liga mais badalada, mais cara, que eu mais adoro, só 6 times da Premier League tem um patrocínio que dá mais dinheiro que o do Flamengo. Então o Flamengo hoje, aqui na América, ele virou um império. Virou um império. Pelos valores que são passados, se você somar o patrocínio do Corinthians e do Palmeiras, não dá o do Flamengo. O São Paulo, que tem, para muita pesquisa, a terceira maior torcida do Brasil, ganha 5 vezes menos de patrocínio. O presidente do Inter, ontem depois, perguntado, ele falou, cara, a gente investiu 27 milhões. O Flamengo investiu mais de 270 milhões, é mais de 10 vezes. Mas aí, peraí. Teve gente que o problema do Inter. Não, mas eu vou voltar em 2019, o presidente do River na época, o Donofrio, ele falou, cara, eu ganho 4 milhões... O Flamengo foi eliminado pelo Olímpia, ninguém veio dar entrevista. Não, peraí, já em 2019, o presidente do River, ele já começava a ver os primeiros sinais da força do Flamengo. Já era o Flamengo já começando a ficar malvadão na América. Ele falou, cara, o River, que é um gigante, ganha 4 milhões de dólares de televisão por ano. O Flamengo na época era 40 milhões de dólares, ganhava 10 vezes mais. Então a gente tá vendo, e o Barcelos falou um pouco sobre isso. Cara, o Inter talvez tenha que se precipitar, fazer uma SAF agora, para ficar minimamente competitivo pensando no Flamengo. Mas o Flamengo não virou
Flamengo virou um império. O Flamengo vai mudar toda a estrutura do futebol brasileiro e sul-americano. O Flamengo contratava Tem uma competência aí. Contratava o Bruninho, o Val, que a grande contratação era o Hernani, o Paulinho. Tava todo mundo rasgando dinheiro que não tinha. Não, tá bom, mas não, eu não tô falando que parecer que temos que atacar o problema Flamengo. O Inter se organiza. O Inter que se organiza. Mas eu estou falando da realidade. Acabou. A gente viveu, e acho que o Linha de Passe segunda-feira tratou disso um pouco. Daqui a pouco a gente vai ter uma reflexão. Todo mundo quer o dinheiro do Flamengo, mas ninguém quer a gente vai ter os 12 grandes. Os 12 grandes, 12 tradicionais. E agora você pode botar Atlético Paranaense, Bahia, Fortaleza, não sei o que e tal. Não, você tem hoje um clube, que é o Flamengo, que ele se descolou de todo o resto. Tanto até nas negociações aí, e a gente não sabe, acho que a Liga não vai sair, não sei o quê. Você criou um império. O Flamengo hoje está tão poderoso, tão gigantesco. Mas ele Ele pega confrontos nacionais e Libertadores, ele faz o que ele fez. O adversário não faz nada. O Marcelo disse que investiu quanto? O Flamengo... Quanto que ele falou que investiu? 200 e poucos milhões. Não, ele 20. Ele 27. Ele falou 27, 27, mas ele não pagou o Thiago Maia. Ele já pagou? Como é que Então, assim, não, Edu, assim, eu acho que a gente tá falando de um momento do futebol que ele é movido única e exclusivamente por... Trabalhar bem. É diferente dos anos 90, dos anos 80, que você tinha ali uma outra gestão do futebol. A gente tá falando do futebol dos anos atuais, que ele é totalmente business, ele é uma empresa, é um negócio. Então, assim, o Flamengo ele não precisou virar SAF, ele tem uma potência absurda pela sua marca, pela grandeza da sua torcida, que consome muito o produto do clube, e a partir disso se organizou. Passou um tempo muito ruim, em que não ganhou título, brigou para não cair, que teve muitos problemas, se organizou, se estruturou, construiu o império que tem hoje. Ponto. Mas é ajudado pela emissora tal... Não. O clube se organizou. Cabe aos outros clubes, que eu acho que SAF não é o único caminho, tá aí o caso do Flamengo, tá aí o caso do Palmeiras e alguns outros clubes que estão partindo de uma organização, de entender e falar assim, ter a humildade de falar assim, ó... Deixa eu entender o que você fez aí. Como é que você fez isso aí? Como é que você chegou nessa estrutura? lá de trás, né? Como é que você conseguiu... eu tive que sofrer um pouquinho. Não, mas sofrer eu acho que eu não quero não, Edu. Eu quero a coisa fácil, eu quero a coisa... Tive que organizar. Então, assim, eu concordo com a Nath. Aliás, tem que estruturar. Já vou ler. Tem muita gente aqui falando, o Flamengo tá na frente. Momento, né? Não a construção. Eu acho que o Bubu tá falando aqui sobre um time soberano, já que soberano é o seguinte. Então, meu capítulo assim, e o Flamengo se preparou, o Bandeira de Melo administrou bem e não sei o quê. Qualquer outro clube pode fazer, mas não na dimensão do Flamengo. O Lucas Silva pega o meu Juventus da Moca aqui, que eu ajudar minha mãe. Juventus da Moca, se organiza, vai lá, paga tudo em dia. Ele não tem... falando da potência da marca. Não é porque o Corinthians não tem essa potência. Não é porque você não tem 40 tantos milhões de você não vai se organizar. O Corinthians tem torcedor, não tem uma potência de marca. O Corinthians, ele tem um tremendo potencial. O Corinthians, naturalmente, é o time que mais pode se aproximar, mas eu acho que ele não alcança. O mercado do país. Eu acho que ele não O Flamengo, ele tinha isso. Por exemplo, na minha época, o Flamengo tinha tudo isso. O Flamengo tinha número de torcedores. E não fazia. Assim, necessidade. O Flamengo, ele em todas as áreas, comunicação, televisão, patrimônio... Trabalha o produto dele. Então, exatamente. E o Flamengo, então, por exemplo, não pode ser comparado com... por exemplo, o Atlético Paranaense melhorou a administração em algum momento, cresceu, o Fortaleza recentemente, mas eles têm limitações, eles não têm o tamanho que tem o Flamengo. Eu, por exemplo, eu falei hoje, eu poderia comparar em cenário assim, o Flamengo tá virando o que é o Bayern de Munique na Alemanha, o que é o PSG na França. Mas você pega, o PSG é um time que nasceu em 70. Tem quase que minha idade, um pouquinho mais velho que eu, o PSG. E ele começou a ter um mega investimento, ele virou um clube-estado nessa última década, a partir da década passada, que ele virou hegemônico na França. O Bayern não era um time gigante até a criação da Bundesliga, em 63. O Bayern começou a crescer muito com o Beckenbauer nos anos 60. Até ali, a Alemanha era meio terra de ninguém, não tinha nenhum super time dominante. O Bayern passou a ser isso a partir dos anos 70, sobretudo. O Flamengo não, esse potencial, por isso que eu fiz esse negócio da força, porque um Jedi já nasce com a força, já é nato dele, ele já tem isso no sangue, esse poder, a força. O Flamengo sempre teve isso. Tem uma frase do Alexandre Calil, histórico presidente atleticano,
e o Atlético Mineiro sempre foi um dos grandes rivais nacionais do Flamengo. Ele falava, o dia que o Flamengo se organizar, acabou. Acabou. Então a gente foi criado num ambiente brasileiro de que tem muitos grandes, cada estado tem um time grande, não sei o quê, e tudo equilibrado, não tem hegemonia. E isso, com a formação desse Flamengo que eu chamei de Dartmengo, está seriamente ameaçado. A República do Futebol Brasileiro está acabando, está nascendo esse império rubro-negro. Tá aí a visão do talismã da nação. Esse Bubu é uma figura. Dartmengo. O Flamengo prega tudo isso em todos. Todo mundo que é torcedor do Flamengo começa a se exaltar. Só tem de ficar feliz por tudo que ele fez ontem, né? E dali Flamengo. A tendência é ficar maior ainda, porque a projeção dele é muito alta ainda. Tem muito a crescer. O Flamengo tá só entrando no eixo. Isso é o começo já. E a gente tá classificado. É o que importa, ponto. Beleza? O vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, chega dando aquele like, compartilha, comenta. Tamo junto. Até a próxima. Saudações rubro-negra.